ao vivo hoje aqui com o Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Meu caro Otávio, muito bom dia. Prazer estar aqui novamente ao vivo e a cores nesse seu programa. Bom dia. Bom dia. E hoje nós viemos bem, né? Impressionante São Paulo, como é o trânsito. Mesmo com chuva, né? Com a chuvarada toda aí, a gente veio super bem hoje, super tranquilo, rodamos bem. Verdade. Bom, a Érica está acertando sua câmera. Eu vou pedir, Érica, desliga esse ar-condicionado aqui, por favor. Está ventando bem em cima de mim aqui, senão eu não aguento 5 minutos aqui. A alergia que vai. Olha lá o trânsito, olha aí. Acho que o caminho que nós fizemos que foi bom, viu, Silmar? Porque aí, essa aí é a Avenida Doutor Arnaldo. Do lado de cá está o cemitério do Araçá, do lado de lá o Hospital das Clínicas e a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Aí, deixa eu ver, Marginal, sentido CEAGESP, tranquilo, caminhando bem. A ponte, essa ponte aí é a a do Butan, não, é a do CEASA. É a do CEASA. Eu conheço São Paulo menos do que você, então eu vou dar palpite. Não, essa não é a do CEASA, sim, porque ali é aquela empresa de... exatamente. Os galpões ali, e ali está Osasco. Agora, o lado de lá está o caos, hein? Olha lá como é que está. Sentido Pinheiros, sentido Santo Amaro, está o caos. Essa é São Paulo, hoje com chuva. Bom, Silmar, vamos falar? O que temos aí para hoje, antes de falar um pouquinho da guerra que se acentua lá, mas parece que não, como você vinha conversando comigo, parece que os mercados não embarcaram no negócio da guerra ainda. Ainda não, tá vendo? Estou vendo aqui o mercado do petróleo, que seria o mais sensível aqui em relação a essa situação de guerra lá no Oriente Médio. O petróleo caiu ontem, agora está subindo um pouquinho, mas nada muito impressionante, mais 0,3%. Está $89,90 o barril do tipo Brent, que é aquele que é referência para o mercado internacional. Portanto, o mercado do petróleo, que realmente seria o mais sensível em relação a essas circunstâncias, que envolve o Oriente Médio, sem reação significativa por enquanto, bem diferente do que aconteceu na guerra lá, no início da guerra lá com a Ucrânia e a Rússia, né? Que nem é zona específica, apesar que a Rússia ser uma grande produtora de petróleo também. Mas o Oriente Médio sempre muito mais explosivo, potencialmente, por conta da vizinhança, né? Ou seja, tem Irã, tem Arábia Saudita, todos os grandes produtores e exportadores de petróleo. Até agora, muito calma a situação, pelo menos nesse sentido. E todo mundo sangue quente lá também, né? Sem dúvida nenhuma. Né? Mercado financeiro com dólar subindo, tinha caído ontem, uma alta de 0,5%, 5,06, R$ 5,06 a cotação na moeda americana. Mercado de ações com índice Bovespa caindo, 0,8%. Ontem deu uma reagida, agora volta para trás outra vez. Mercado de commodities agrícolas, diferentemente de ontem, predominância de altas nesta terça-feira. Soja sobe 0,6%, milho 0,1%. Está havendo um atraso aqui no plantio da safra brasileira, por conta de clima. Está chuva no sul, falta de chuvas no centro-oeste, Mato Grosso já com plantio atrasado. Isso começou a mexer no mercado internacional já. Atraso no plantio do Brasil. Tanto para a soja quanto para a milho. É bom lembrar que o Brasil é o maior exportador mundial, tanto de soja quanto de milho. E essa questão climática aqui no Brasil tem dois efeitos, Tavinho. Primeiro, atrasa o plantio da soja, vai atrasar o plantio do milho que vem depois da soja. Então tem um duplo efeito essa situação climática aqui. Então, o plantio de soja sendo feito atrasado, isso gera algumas complicações, mas a pior situação que fica sendo é a do milho, né? Que é plantado depois da soja, a soja atrasa o seu plantio, o milho também. A janela do milho é mais curta, diferentemente da soja. Então, isso gera preocupação já no mercado internacional com relação à próxima safra brasileira. Por isso, os dois sobem nesta terça-feira. Na contramão, o trigo cai um pouquinho, 0,2%. Na Bolsa de Nova York cai o algodão, 1,1%. Os demais produtos subindo. Café, 0,7%. Açúcar, 1,8%. O mercado segue muito aquecido ainda, o caso do açúcar. Suco laranja também sobe, 0,4%. Cacau também, 0,8%. E o boi travando aqui também. Eu acho que bateu no teto, hein? Pelo menos no mercado futuro, uma queda aqui de 0,6%. Estou vendo aqui no mercado físico também. Tem algumas altas aqui no Mato Grosso, em Cuiabá, subindo 0,5%. Que vai a quanto? No Rio Grande, 209. 209. Abaixo. Rio Grande do Sul também com alta aqui, mais expressiva, 2 pontos percentuais, está 225. Araçatuba, Noroeste Paulista, na contramão, está caindo, 2,1%. E aí que a coisa... Estava 2,45. Está 2,35 agora. 2,35. Então,
voltando para trás quando o pecuarista está esperando o contrário, né? Chegar a 250 e não está acontecendo. Então, preocupação aqui com o mercado do boi gordo de novo, Tavinho. Você sabe que, por falar em boi gordo, no sábado nós tivemos o Dia Nacional da Pecuária, né? Sim. E é para comemorar, porque hoje o padrão de produção do Brasil, na pecuária, não só a bovina, mas também suínos, aves, né? Enfim, equinos, galinhas poedeiras, né? Tem o frango de corte e as galinhas poedeiras. Ele é um exemplo, né? A produção de aves, por exemplo, subiu 20 vezes, cresceu 20 vezes nos últimos tempos. E a de bovinos, por exemplo, e suínos, 4 vezes, né? Então, isso mostra o potencial de produção do Brasil. E mesmo assim, tem gente que ainda critica. Eu mesmo me meti numa discussão ontem, porque eu falei disso lá para o meu boletim na Band News FM e mandei para algumas pessoas. Eu tenho alguns grupos... Eu tenho grupos de todos os tipos, né? Eu tenho amigos de todos os tipos, inclusive os mais radicais. E os radicais já tem boi demais no Brasil. Falei, gente, mais boi que gente, né? Mais boi que gente. Tem mais boi que gente. Tem 218 milhões, era uma estatística, mas saiu uma nova agora do IBGE. 208. Hã? Caiu, diminuiu. Em relação a 208 milhões de brasileiros. 208 milhões de brasileiros para 235 milhões de cabeças de gado. Exatamente. E eu tenho um amigo que é pecuarista que um dia eu estava conversando com ele sobre isso e falou, isso aí é extraoficial. Porque se você for olhar, acho que nós já temos mais de 250 milhões de cabeças. Ele falou isso por fora. E a população do Brasil diminuiu. Então os caras comentam, tem boi demais, porque o boi polui, o boi não sei o quê. Aí eu resolvi bater de frente ontem e falei, escuta aqui. Vamos parar com esse negócio. É muita encheção de saco para a nossa pecuária bovina. O Brasil tem 216 milhões de bois, tá legal. O número que eu dei aí, dei um outro, dei 218 milhões no boletim que eu passei, não dei o último, o mais recente. Mas a Índia tem 193 milhões de bois e ninguém fala nada da Índia. E o boi nosso é criado para produzir proteína animal, seja leite ou seja carne. Ou seja, ele vai para abate. O boi da Índia fica lá, nasce, cresce, anda, fica velho. Come, fica velho, morre de velho, cai duro, depois caduco lá, e ninguém fala nada. Porque é sagrado. Só porque é sagrado? É verdade. Não é. Pensa bem. Por que... mas não é também assim, guarde as suas pedras. Eu falei, eu não estou com pedra, eu estou defendendo o que é nosso, né? Amanhã mesmo eu vou com o pessoal aqui de nutrição, numa empresa grande em Campinas, e vou fazer um trabalho lá com eles, uma palestra, um workshop e tal. E é uma empresa super moderna, que está melhorando a qualidade da nutrição animal, com técnicas mais modernas, como todas, né? Melhorando para justamente o efeito aí, camada de ozônio ser menor, conversão de carbono e etc. e tal. Então, essa gente só desce o cacete, né? Só fala aquilo que ouviu dizer. Vamos lá, então. A Índia tem 193 milhões de cabeças de gado. Boi que nasce, bezerrinho, boi e vaca. Cresce, entendeu? Vai, morre, cai duro no pasto depois de, sei lá, 7, 8 anos. O nosso aqui vai com 2 anos e meio e estão diminuindo cada vez mais aí para o abate. É verdade também. Agora, a Índia até que exporta um pouco de carne bovina, né? Para exportação tem abate. Mas é uma carne de má qualidade, falando bem exatamente. É porque é boi velho, né? Pois é. Então, não tem reputação internacional. A gente sabe o que é boi velho, porque quando a gente era criança, você lá no seu interior do Rio Grande do Sul, eu no interior aqui de Marília, de São Paulo, a gente comia boi velho, porque matava boi com 5 anos. A gente sabe que... Carne bovina da Índia vai só para países mais carentes, da África principalmente, não entra nos mercados que o Brasil... consegue penetrar, né? Que é o mercado europeu, o mercado chinês. Exatamente. Mercados mais exigentes. Foi só para esquentar o dia aqui um pouquinho. Mas vai ser quente hoje, daqui a pouquinho nós vamos ver na previsão do tempo. Vem cá, a produção de laranja da Flórida teve um crescimento aí de 30%, mas o tombo ainda é grande, significa, por conta daqueles furacões lá de safras anteriores, significa que o mercado vai continuar bom para o suco de laranja brasileiro. Sem dúvida nenhuma. É uma recuperação. A Flórida perdeu praticamente toda a safra na última temporada, né? Final do ano passado.
causa daquele furacão, o Ida, né? O Aida. E depois teve um outro furacão que também prejudicou a safra desse ano também. Mesmo assim, está havendo uma recuperação, mas uma produção relativamente pequena. Você compara aqui 30 milhões de caixas, no caso da Flórida, nessa safra nova agora, que vai ser colhida agora no final do ano. E o Brasil são 300, são 10 vezes mais, né? 300 milhões de caixas. Algo um pouco acima disso, inclusive. Então, não vai mudar muito o mercado. Os preços seguem bastante firmes. São preços recordes, né? Atingiram um patamar que nunca havia sido alcançado, o suco de laranja. Portanto, a tendência é de manutenção de preços ainda bastante elevados. E o Brasil está se beneficiando bastante dessa situação, com boas exportações, né? E com faturamento lá em cima, né? Em função desses preços elevados. Então, é uma pequena recuperação da Flórida. Sofreu muito com greening também, ele sofre muito com isso, que é uma doença que também ameaça o Brasil aqui. Mas a principal situação que aconteceu na Flórida foi justamente esses furacões, né, que atingiram a região produtora da Flórida, que é a principal região produtora de suco nos Estados Unidos. Acho que a mesma situação se repete com relação ao trigo, né? A produção cai na Argentina, ela reduziu a estimativa de produção, mas cresceu 24%, mas ainda está aquém. E para o Brasil segue bom o mercado do trigo também. É uma situação curiosa essa da Argentina também. A Argentina sofreu muito com a última safra, né? Tanto a safra de trigo desse, a safra de inverno, no ano passado, quanto a safra de verão. Foi a pior seca da história da Argentina, né? Então derrubou a produção de trigo. Só que esse ano aqui a situação se inverteu com o El Niño, né? Agora chove bastante, por exemplo, no Rio Grande do Sul, contrário dos últimos 2 anos, mas na Argentina continua ainda uma situação de seca. Uma situação bastante curiosa, nós estamos aí na fronteira, né? No sul da América do Sul. A situação na Argentina não mudou ainda, continua faltando chuva lá, afetando já a safra nova de trigo. Do ano passado foi um desastre. Não chegou nem a 10 milhões de toneladas. E agora também uma nova redução, estamos falando em 14 milhões agora, ou seja, uma safra pequena pelos padrões argentinos. Uma produção normal da Argentina seria de 22 milhões de toneladas. A Argentina com 14. Então aí está o trigo se reposicionando também em termos de mercado. O Brasil é dependente de importações da Argentina ainda, né? Então o trigo argentino tende a ficar um pouco mais caro em função disso, encarece as nossas importações, só que não ajuda muito o nosso preço aqui, que segue muito ruim também. Inclusive, possivelmente vai ter que haver mais intervenção do próprio governo pela política de garantia dos preços mínimos, porque o preço do trigo está lá em R$ 900 a tonelada e o preço mínimo é 1.400. Seria o mínimo do custo da produção, né? Ou seja, esse preço atual não paga nem o custo de plantar. Então, é uma situação muito complicada e não há muita chance de reversão no curto prazo, porque agora a colheita está pressionando também, né? Começou a colheita para valer, isso significa mais produtos chegando ao mercado. A safra é relativamente boa ainda e com o preço lá embaixo, sem muita chance de melhorar. Mesmo com essa quebra da Argentina, eu duvido muito que o preço vai melhorar muito no mercado para os produtores brasileiros. E é uma pena, porque a qualidade do trigo nosso vem melhorando, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Ou seja, investimento... Inclusive para padrão de exportação. O Brasil se transformou em exportador de trigo, além importa um determinado tipo de trigo, mas também exporta um trigo de alta qualidade que está sendo produzido particularmente no Rio Grande do Sul, né, que está se especializando em exportação. Só esse último ano exportamos mais de 3 milhões de toneladas, não é pouca coisa, né? Isso é uma boa novidade para o agro brasileiro, o Brasil se transformando também num provedor de trigo para o mercado internacional, um setor que sempre foi importador, né? Mudando da água para o vinho, eu gosto muito quando acontece isso, mas de manhã cedo é só água, o vinho à noite. Mas mudando da água para o vinho, vamos para o setor de serviços, que a gente tem comemorado aqui, que depois da pandemia ele começou a se recuperar e é um setor importante dentro da economia brasileira. E depois de 3 altas consecutivas, nós tivemos aí um pequeno recuo nesse mês de agosto. Mas a gente vinha subindo do elevador aqui do prédio. Eu não sei se você viu lá naquelas televisões de elevador, lá que tem um nome, aquele serviço lá, é de uma empresa. Apareceu uma tarja lá. O mercado deve gerar 400 mil vagas de trabalho para esse final de ano. Mas no setor de serviços, a queda, vagas temporárias, né? A queda é principalmente nas atividades de transporte, gestão de portos e terminais e transporte rodoviário de cargas. E aí, depois entram serviços, serviços prestados às famílias. O sujeito deve cortava o cabelo a cada 1 mês, deve estar cortando a cada 3 por conta do preço. A atividade informática, economizar, porque quem precisa cortar sempre sou eu não posso deixar crescer muito, você também, a gente que aparece no vídeo. Mas quem pode segurar um pouquinho, porque outro dia eu dei uma chiada lá com o meu cabeleireiro. Eu falei, amigo, vamos
Ah, mas eu falei, tá todo mundo reclamando aí, segura a onda. Como é que você vê isso aí? É sazonal? Tavinho, surpreendeu isso aí. O pessoal estava esperando uma melhora no índice de serviço divulgado hoje pelo IBGE e veio uma queda agora no mês de agosto. Se refere a agosto esse dado. Menos 0,9%. Depois de uma sucessão longa aqui de aumentos, né, sucessivos. 3 o setor consecutivos. que mais sofreu com a pandemia foi o setor de serviços, mas vinha se recuperando bastante. É sempre bom lembrar que é o setor mais importante da economia brasileira, né? Mas é que o muita mais gera coisa emprego. do setor de serviço, a não sei aquilo que é essencial. Eu citei aqui o cabeleireiro, por exemplo, a manicure. Muita coisa passou a ser feita via internet, online, né? Sim, sem dúvida. Né? Mas é um setor que gera muito emprego, o principal setor gerador de emprego na economia, é o principal gerador do PIB brasileiro, vem da área de serviço, é muito amplo, né, Tavinho? É um setor muito grande. Abrange E tudo, houve esse recuo que surpreendeu, menos 0,9% de agosto em agosto em relação a julho, né? No acumulado aqui, aliás, sobre julho, por exemplo, sobre agosto do ano passado ainda é um aumento de 0,9% também, só que positivo. O acumulado aqui com uma alta ainda de 4,1%, que é um dado bom, e nos últimos 12 meses 5,3% de crescimento em relação aos 12 meses anteriores. Então ainda se mantém no terreno positivo, mas chamou a atenção e preocupou essa queda que não estava muito prevista, não. Como você disse aqui, o setor de transportes foi um dos mais afetados, queda de 2,1%, armazenagem também, é um outro setor que com queda aqui de 5,5%. Alguns setores até que mostraram alguma recuperação, mas foram minoria dessa vez. Não chamou atenção e acende um certo sinal vermelho aqui também, chama atenção. Apesar da tendência para o final do ano, como você mencionou, é de uma certa recuperação, né? Tem o chamado emprego temporário. Mas depois cai no começo do ano. Depois cai no começo do ano. Então, de qualquer forma, chama atenção, porque aqui a gente está falando de empregos regulares, né? E não de emprego temporário. Sim. Então, realmente é um retrocesso que chama atenção, preocupa sem dúvida nenhuma esse comportamento não esperado no mês de agosto. Bom, e preocupa também a guerra lá, porque com dois aspectos, né? Muita gente avisando que pretende entrar para defender o Hamas, o Israel pedindo uma fortuna lá para os Estados Unidos para investir em armamentos, que já era esperado. Então, essa é uma realidade. O troca-tiros e o troca-bombas continua entre os dois lados. E as mortes, 4.200 mortes até agora, e algumas mortes e execuções completamente fora do padrão, né? Dos dois lados, bomba estourando, matando inocente, refém do outro lado do Hamas sendo executado, enfim, esse é um cenário. E o outro é desses outros players, né? Que aí estão avisando que, nós vamos entrar na guerra, nós vamos entrar na guerra. Mas por aí, isso aí está só no disque-disque, por enquanto, não é só no falatório. Está mais no indireto, né? É bem claro, por exemplo, certo patrocínio do Irã ao grupo Hezbollah. E também o próprio Hamas também, né? Mais no sul. Principalmente o Hezbollah lá, que é xiita, né? É a mesma religião iraniana. Então, isso preocupa, realmente. E o grau de gravidade do conflito se traduz também pela necessidade do presidente americano ir a Israel lá para, em loco, tentar alguma situação lá que permita, pelo menos, uma situação, digamos, humanitária lá, em relação dos reféns, né? Que estão lá na faixa de Gaza, mas, sobretudo, a preocupação com o envolvimento de terceiros. Essa eu acho que é a grande preocupação dos Estados Unidos, eventual envolvimento direto do Irã, por exemplo, ou da Síria. Aí também, complica. Então, possivelmente ele vai amanhã, se não me engano. Ele tinha anunciado que ia amanhã. Tem um porta-aviões lá, o Nimitz. São dois já agora. Agora o segundo estava a caminho, já chegou. Muito provavelmente para proteger. Estava anunciando que ia amanhã, agora você está dizendo que vai essa semana. Muito provavelmente para não criar expectativa e risco de alguma coisa. Vai visitar não só Israel, mas também os países vizinhos lá, que é o caso da Jordânia, principalmente, que é aliada, Arábia Saudita e principalmente o Egito, né? Para tentar segurar e evitar um envolvimento maior de outros países, tentar circunscrever o conflito lá só com Israel e o Hamas, né? Com todo o apoio que os americanos certamente vão dar para Israel, e evitar a extensão do conflito. Então, é uma situação muito delicada lá, realmente está exigindo a própria presença do presidente americano, porque a visita do secretário de Estado não foi suficiente. Pois é. Mas aquela região ela é complicada há muito tempo, né? Ontem, coincidentemente, eu estava vendo um documentário sobre o Egito
E a dinastia de número 18 foi a que recuperou, trouxe de volta os egípcios para o norte e foi quando começou o período de expansão, depois construção de pirâmides, foi a época de ouro do Egito. Isso lá 1.500 anos antes de Cristo, como é antiga essa civilização. Mas o movimento que os 2 ou 3 faraós fizeram foi exatamente de tirar dali, do meio do Nilo, e subir novamente para combater, acho que eram os hititas, não sei, era um povo que... E você vê que aquela região de fronteira ali, da faixa de Gaza com o Egito, ainda é problemática, né? Com grupos terroristas, né? Por isso que não abriram a fronteira ainda para passar os refugiados. Dos terroristas do próprio Egito, né? Que fez com que os militares voltassem ao poder no Egito, né? Para tentar conter essas milícias terroristas lá que também afetam o Egito. Praticamente todos os países árabes têm algum tipo de infiltração lá de extremistas. Todos têm problemas. Todos têm problemas internos, de grupos terroristas. Todos. Acho que sem exceção nenhuma. Sem exceção nenhuma. Bom, obrigado pela presença. Você viu como é que é o Silmar? O Silmar conversa com a gente sobre tudo. Falamos aqui de mercado financeiro, falamos de commodities agrícolas, falamos de laranja, falamos de trigo, falamos de queda de mão de obra, de emprego no setor de serviços, falamos da guerra aqui, entende? O Silmar é o nosso clínico geral. Não é? Porque hoje em dia na medicina é assim, tem o reumatologista, tem o cardiologista, tem o especialista, sei lá, é tudo, cada um tem a sua especialidade. E se você for correr por todos os médicos, né, então é melhor você correr logo para o clínico geral e ele pede todos os exames. Aí ele olha e fala, eu acho que temos que investigar esse negócio aqui do coração, então vai no cardiologista. Então, o Silmar, você cruzou na área, ele faz gol. É o nosso clínico geral. Generalista. Ok, Silmar. Um bom dia para você, boa chuva e até amanhã. Bom dia, Tavinha. Obrigado pelo espaço. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima.